sejam todas muito bem-vindas ao M Podcast, o podcast da mulher empreendedora. E nós já estamos no 18º episódio, já são 18 histórias de mulheres aqui para incentivar, motivar, influenciar, inspirar você, mulher, que tem o sonho de empreender e ainda não conseguiu tirar isso do papel. Então, por isso, hoje é o primeiro episódio da nossa nova série Mulher e Gestão. Então, a gente vai trazer convidadas aqui a partir de hoje para falar sobre aspectos da gestão de negócios que você precisa ter, saber e implantar na sua empresa para você não virar escrava do seu negócio, para você não transformar o seu sonho numa grande frustração. E hoje eu estou aqui com uma convidada multitarefas, multinegócios, a Flávia Cabral. Ela é arquiteta, construtora e agora varejista também. Flávia, seja bem-vinda, se apresenta aí, quem é a Flávia mulher, Flávia empreendedora, conta pra gente, quem é você? Prazer, Keila, estar aqui. Bom, eu sou uma menina que veio da região serrana do Rio de Janeiro, né? Minha família é uma família de produtores rurais, até hoje o pessoal ainda trabalha na área. E desde pequena tive vontade de sair um pouco ali, né, daquilo que eu vivi ali, né? Uhum. E fui inventando moda, né? Saí da roça, fui para a cidade estudar e depois vim para o Rio de Janeiro fazer faculdade, né? Fiz arquitetura, sou formada aí em arquiteta urbanista e tenho aí muita história para contar para você. Bastante. E como pessoa, Flávia, o que você gosta de fazer? Quais são seus hobbies? Você mora aqui no Rio de Janeiro, gosta de praia? O que a Flávia, mulher, gosta de fazer? Pois é, né? Eu moro no Rio, mas eu gosto de serra. Na verdade, eu gosto muito de estar aqui trabalhando, porque a vida de empreendedora é muito corrida, né? E gosto de ir para onde eu morava para poder descansar a mente, né? Porque Legal. lá a gente está perto da natureza, perto da família, enfim. Então, assim, você perguntou de hobby, né? Por incrível que pareça, o meu hobby é dirigir. É onde eu me desestresso. Eu pego muita estrada, né? Eu vou daqui para Friburgo, volto. E também, por trabalhar na área de obra, eu pegava algumas obras fora da minha cidade, né? Então, eu dirigia muito e era onde eu descansava, por incrível que pareça. E dirigir se tornou um hobby, porque desde criança eu fui incentivada a dirigir, né? Eu aprendi a dirigir com 7 anos de idade. Que isso, gente? Muito novinha, sem medo, né? Então, assim, por ser roça também, não tinha preocupação, né, dos meus pais, de trânsito, enfim. Então, eu aprendi a dirigir muito cedo. Com 7 anos, aprendi a dirigir caminhão. Olha que loucura, né? Para uma mulher é algo muito bruto, né? Mas tem coisas que só o interior proporciona pra verdade. gente, né? Eu fui criada em interior também. Eu tive experiências que eu vejo, por exemplo, alguns filhos de amigas não passando nem perto, né? Acho engraçado, recentemente, o filho de uma amiga minha viu uma galinha e ficou todo assustado. Falei, gente, isso aí é tão normal pra gente que cresceu no interior, né? É uma distância muito grande entre uma criança que é criada ali no interior e na cidade grande, muito. Trancada num condomínio. Acho que tudo tem cada um tem as suas vantagens, mas ser criada no interior tem outra... Tem muita história, né? Não, e não tem preço, porque assim, você tá perto da natureza, você tá perto dos animais. No meu caso lá, eu tô perto da plantação, né? Porque a minha família planta o que é vendido na cidade, né? Nos mercados, nos hortifrutis, né? A couve-flor, o tomate. Então, muito perto ali, inclusive dessa área que eu também sou apaixonada, não segui, porque a minha outra paixão é a obra, né? E como que surgiu essa paixão pela arquitetura e urbanismo lá na roça? Pois isso é muito louco. Eu, desde pequena, eu sempre desenhei muito. Então, qualquer coisa que você colocasse na minha frente, eu começava a desenhar. E eu me lembro até de uma coisa muito engraçada, assim. Meus pais estavam sentados na calçada e tinha um poste pintado de branco até a metade. E eu tava com uma caneta Bic e eu desenhei a sombra deles no poste. Então, começou através de desenho mesmo, né? E assim, lá também, meus pais faziam obras, né, pequenas e tudo. Eu sempre estava metida ali no meio. Mas assim, o que me levou direto para a arquitetura foi literalmente o desenho.
Eu achei que eu ia desenhar o resto da minha vida fazendo arquitetura. E não é bem assim, né? Não é. Quando a gente entra na faculdade, a gente vê que é bem diferente. É bem diferente, bem com diferente. certeza. E desde então, assim, que eu desenhava, né? Eu não sabia que eu ia ter cálculo, eu não sabia que eu ia ter história da arte. Enfim, a arquitetura envolve muita coisa, né? Sim, sim. E é bacana, porque te dá uma... Eu acho que a faculdade, ela te... Tem muita gente que sente até... se sente um pouco mal por não ter feito o ensino superior, mas são grandes empreendedoras e hoje se sentem assim, poxa, eu não tenho uma formação. É muito bom você ter a formação, porque a formação, ela te leva para... Ela te traz conhecimentos, assim... que o empreendedorismo em si vai te trazer conhecimento muito mais importantes que isso. Mas é muito bom você conhecer um pouco de tudo. Né? Você acaba tendo, dentro da faculdade, conhecimentos em outras áreas que, às vezes, empreendendo, você não vai ter. Sim, né? sim. Por mais que você não leve isso para o seu trabalho, para a sua vida, foi necessário você aprender, foi necessário você passar por aquilo ali, entender um pouco. E assim, para mim, a faculdade foi importante, porque ela me tirou de uma inércia, né, lá da região do interior. Né? Mas claro que a faculdade em si, ela não te dá 1/3 do que a prática te dá. Não dá. Né? Eu acho que a faculdade, Flávia, é a nossa primeira lição de persistência. Exatamente. Que a gente que fez bacharelado são 5 anos mais as matérias de dependência. É verdade. Eu, por exemplo, fiz engenharia, eu me formei com quase 6 anos. Porque eu fiquei de dependência. É muito difícil você... Eu estudava e trabalhava e fazia engenharia à noite e sábado. Então, era humanamente impossível você conseguir dar conta de tudo. Com filho já nas costas, eu tinha um filho, comecei faculdade com 23 anos, trabalhava, estudava, filho, enfim. A faculdade foi a minha lição de persistência. Ela te preparou, né? E assim, me fez entender que eu precisava plantar durante 5 anos e meio para depois colher. Hoje eu não consigo imaginar onde eu estaria se eu tivesse desistido. Eu não quero nem saber onde eu estaria se eu tivesse desistido. Exatamente. Mas eu pensei muitas vezes em desistir. Como era difícil. Você se deparar, por exemplo, com cálculos, com coisa... o que eu gostava da engenharia era muito relacionado ao que eu já trabalhava, mas eu não sabia que por trás daquilo ali tinha toda uma teoria que eu precisava aprender. Talvez não só para aplicar, mas para entender que por trás de todo resultado existe um grande bastidor, né? Não, com certeza. É muito... Eu tive alguns desafios, né, antes de vir para o Rio, porque assim, eu estudei em colégio público, né, e depois eu me formei em colégio particular e fui fazer cursinho, né, pré-vestibular. E vou te falar que quase 90% do cursinho pré-vestibular passou em faculdade pública. E eu não consegui passar. E ali já começa a se sentir mal, né? Você fala, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou conseguir. E eu não desisti disso, não. Aí ali eu tomei a decisão de fazer arquitetura em colégio, em faculdade particular. E aí começou um novo desafio, né? Porque eu vim morar sozinha aqui, sem conhecer nada. Pensa bem, né? Eu morava né, lá em Friburgo. Enfim, aí vim morar sozinha. Tive a dificuldade que eu tinha que acordar todo dia 4h30 da manhã para ir para a faculdade. Eu pegava aí o ônibus 4h30 da manhã. Tinha um trajeto ali de 2 horas até a faculdade. Às vezes eu dormia no ônibus e voltava para casa, tá? Você acredita nisso? Eu acordava 4h30 da manhã, cansada, né, para a faculdade. Pegava o ônibus passava na faculdade. Eu não acordava. Que isso! Quando eu acordava, eu já estava chegando de novo em casa. E aí, várias vezes. Chegava atrasadérrima na faculdade depois. Várias vezes. Meu Deus. Um desafio, né, foi vir morar sozinha. E dentro desse desafio foi assim, com 3 meses... Você tinha quantos anos? Eu tinha 18, 19 anos. Nossa, bem novinha. Bem nova. E nessa época, eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, né? Não conhecia ninguém. Então, com 3 e 5 meses de faculdade, já morando sozinha, eu tava entrando em depressão. Porque eu não conhecia ninguém, eu não conseguia fazer amizade. Eu tinha a impressão que aqui no Rio todo mundo era muito fechado. Então, assim, e também, assim, eu não sei se a cultura também é muito diferente, né? Não sei se eu trazia um pouco do que eu vinha lá da roça, da minha essência, né? Eu não sei se tinha esse outro olhar para esse lado. Mas acabou, assim, com 5 meses, assim, eu liguei para mim e falei, cara, eu quero voltar. Não tá dando. E também havia uma preocupação da parte dos meus pais, né? Por exemplo, eu morava em Niterói, né? E estudava aqui no Rio. Então, eu lembro uma vez que eu estava atravessando a ponte, minha mãe me ligou 42 vezes.
que tava com trânsito, né? Tá chegando? Aham. Chegou bem? Preocupada, né? Sim, Porque sim. quem tá longe do Rio de Janeiro, isso lá atrás, era passado uma visão de é perigoso. Aí não tinha esse acesso rápido Não que tem tinha. hoje. Hoje não. Mas o que te fez continuar? Você sentiu essa vontade de desistir? E o que te fez continuar? Pois é, eu assim, eu nunca gosto de parar o que eu começo. Então eu enfrento o desafio mesmo. Então se me desafiar, você vai ver eu chegando até o fim. Então ali eu comecei, vambora, é a faculdade que tem que fazer, quero me formar, quero trabalhar e ganhar dinheiro. Ponto. E foquei, passei por esse período aí, minha mãe me ajudou muito, ela me ligava, né? Sim. Exemplo é isso, que ela me ligou 42 vezes. E eu não desisti por querer ganhar dinheiro na minha área, Sim. né? A essa altura você já estava apaixonada pela arquitetura. Já estava apaixonada. Já sabia o que você queria. Sim, porque o que acontece? Eu, já no início da faculdade, ousada como sempre fui, eu tentei um estágio com 3 meses de faculdade, não sabia nem o que era arquitetura em si, né? Uhum. Eu consegui um estágio e fui na entrevista do estágio e falei o seguinte, sem nada de arquitetura, mas eu quero aprender, você me dá uma chance de estar aqui no estágio, aprender? Ela falou, mas você sabe SketchUp, que é um programa? Eu falei, hã? Não, mas eu quero aprender. E aí ela me deu uma chance e comecei a fazer o estágio, que foi o que me ajudou a interagir mais, a entender mais. Um pouco mais, né? Uma das coisas que eu sinto muito falta no nosso ensino aqui no nosso país é essa ausência de preparação antes de você entrar na faculdade. Eu estava até comentando, o meu filho acabou de ir para os Estados Unidos e está fazendo o último ano do high school lá. E as matérias que ele tem, as cadeiras, né, que eles chamam, elas são completamente voltadas para o desenvolvimento, para te enviar para algo mais específico. Por exemplo, ele tem aula de public speaking, né, que é o falar em público. Ele tem aula de finanças pessoais, aula de planejamento financeiro. Isso é o básico. Teve uma outra lá que eu achei super legal, que é sobre... é uma forma da cidadania, seu posicionamento como cidadão. E não tem tantas matérias, tipo, de matemática como a gente tem aqui, ou de biologia. Que às vezes Por na quê? área Porque dele ele vai fazer o college, e no college ele vai decidir qual é a aptidão dele. Sim. Então, enquanto ele está nessa formação de high school, elementary que tem lá, você acaba se formando mais como cidadão e como pessoa, para depois você se formar como profissional. Olha isso, né? E é uma outra... Eu falei assim, por que eu não mandei você antes? Aqui no Brasil é o contrário, né? Uhum. Você tem que fazer isso sozinho depois que você sai da faculdade. E às vezes você começa a faculdade, você tá lá no meio, ou até mesmo no primeiro ano, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Não é isso que eu quero. Infelizmente acontece muito, né? Muito, muito. E aí você se frustra seus pais, porque os pais da gente, muitas vezes, são eles quem arcam com esse custo. E às vezes eles também que sonham, né? Eles até mais que a gente. sonham por você. Antes de te perguntar aí sobre quem sonhou, como é que foi a influência dos seus pais na sua trajetória, porque eu acho isso muito importante, né? Sim. Eu quero... Traz para mim, Gabs, por favor, o nosso presentinho. Ah, que legal. Hoje da nossa patrocinadora, a Lulu Acessórios. Obrigada, Lulu. Tá vestindo Lulu. aqui a hosts. Dá um clique aqui nos meus acessórios do dia. Pode abrir? Pode abrir? Pode sim. Quem quiser seguir a Lulu.acessórios, segue lá no Instagram dela. A gente vai deixar aqui o QR Code para vocês acompanharem o trabalho dessa mulher super empreendedora. Amei. Que está embelezando a vida de outras mulheres. Olha que lindo. Mostra lá, mostra na sua câmera. Ela entrou lá, viu o seu perfil também e ajudou a escolher aí o que mais combinava com você, tá? Lulu Acessórios, Lulu. Que vai ajudar você, mulher, a ficar mais linda ainda pro seu dia a dia. Flávia, fala pra mim então, como é que foi assim a relação? Você falou que a sua mãe te deu muita força, mas você teve uma inspiração do seu pai aí nesse caminho. Conta aí pra gente fechar essa primeira parte da vida pessoal. Então, meus pais, eles sempre foram muito próximos, né? Minha família é muito unida, tem uma família muito grande. Uhum. Minha mãe tem 12 irmãos. 12? Minha mãe tem 10, então não me assusta, não. Meu pai tem 6, então, assim, é uma família grande, muito unida. E, assim, meu pai sempre...
por morar no interior, então todo mundo sempre se virou muito, né? A inspiração que eu tenho deles é o seguinte: pega e faz, não espera, né? Eu comentei com você que desde novinha, né, eu me virava. Eu via eles trabalhando e ganhando dinheiro, eu também queria, né? Eu também queria, não era só o fato de ter dinheiro, era de conquistar alguma coisa, né? Uma coisa muito engraçada que na época eu via meu pai trabalhando com cheque, e aí uma vez ele foi comprar um carro, eu falei, pai, paga com aquele papel, né? Porque eu achava que o cheque era um papel que podia comprar tudo, né? Então, assim, meu pai, ele sempre foi comerciante. Sempre estava envolvido, ele teve um armazém, enfim. Ele sempre trabalhou, depois, né, trabalhou com a venda de legumes, frutas, ele dirigia caminhão. Enfim, eu sempre tive uma influência dele da parte comercial. E minha mãe sempre junto como suporte, né? Os dois sempre empurrando a gente, né? Sim. Nunca foram contra nada do que eu quis fazer na minha vida. Pelo contrário, eu comentei que com, sei lá, 10, 12 anos de idade, eu ia nas frutas do meu pai, pegava escondido uma laranja, uma pocã ali, colocava no saco e ia vender por R$10 o saco da laranja, entendeu? E aí ele via, achava aquilo o máximo, né? E desde então eu não parei, né? Eu trabalhava com venda e não sabia que hoje, no futuro, eu estaria dentro do comércio. Uma vendedora, literalmente. Né? Uhum. Mas eu entendi que vender, ele me acompanhou desde muito pequena. Sim. Né? Eu tinha um bugrezinho pequenininho, né, para 2 pessoas, e eu cobrava para dar uma volta com as crianças. Olha que absurdo, né? Absurdo não, é uma empreendedora já. Cobrava uma ali empreendedora. Cobrava ali R$1, mas cobrava, não era de graça. Sim. Então eu sempre tive essa veia, assim, e não sabia, tá? Fui reparar isso depois. Mas a sua história me faz refletir sobre outra coisa. Você também não teve referência de CLT, de pessoas que trabalhavam para outras pessoas dentro da sua família. Ali, seu pai era empreendedor, sua mãe dava suporte para ele. Então, aquilo nunca foi algo normal, não foi algo que você via todos os dias. Então, para você, talvez não existisse uma referência. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me formar e tenho que trabalhar para uma empresa. A sua referência ali desde pequena eu preciso me formar e eu vou trabalhar para mim mesma. Sim. Isso ajuda muito, porque quando a gente cresce numa família que todos eles são empregados, CLT, a grande maioria te incentiva a ser também. Por quê? Porque, entre aspas, é estável, porque é seguro, pode chover, fazer sol, você vai ter o seu dinheiro lá no final do mês, você não tem que arriscar. Sim. Então, você cresce ouvindo aquilo. Para que montar seu negócio? Vai trabalhar para alguém. É melhor o certo na mão do que o muito. Certeza. Quantas vezes a gente ouve Com isso, certeza. Né? E crescer numa família empreendedora eu digo que é um meio caminho andado para a gente empreender também. Eu conheço várias pessoas que são filhas de empresários e que resolveram não empreender. Não tem problema. Tá tudo certo. E isso também vai muito da forma que o pai te entrega para o mundo. Te direciona, Te né? direciona, né? Porque também se a gente protege muito, vai chegar na nossa vida adulta, a gente vai buscar proteção. Com certeza. E o que é? Às vezes as mulheres veem o CLT como uma proteção. Sim. Porque é o que eu falei. Bem ou mal, o salário, pouco ou muito, o salário vai estar lá no final do mês. Se tem uma coisa que eu nunca... Acho que eu nunca usei essa palavra na minha vida, é ficar estável, estar estável. Até porque vida de empreendedor é uma montanha-russa, né? Você tá aqui, você tá aqui, enfim. Exatamente. Então, assim, eu gosto dessa adrenalina, né? E foi importante a minha visão dos meus pais... Porque realmente, sem querer, eles me induziram a correr atrás de tudo. Por exemplo, desde quando eu vim de Friburgo para fazer faculdade no Rio, eu pagava minha faculdade. Olha isso. Como? Através do meu estágio. Lógico, meu pai me ajudava na comida, enfim, com aluguel até porque e tal. Um estágio não dá não pra banca, pagar tudo. Mas a minha faculdade eu pagava. Então, assim, meu dinheiro ele era contado e valorizado para aquilo. Sim. Sempre corri atrás também de trabalhar em lugares que me trouxessem... como que eu vou explicar? Um aprendizado
prático e não muito teórico da coisa. Pra você ter ideia, eu fui atrás desse primeiro estágio, que eu não sabia nada na área da arquitetura. Depois, eu corri atrás de um estágio na Petrobras. Fiz a inscrição e passei a trabalhar na Petrobras. Então, para mim, era importante, naquela época, trabalhar numa empresa de nome, né? E quando eu passei para o estágio, todo mundo perguntou, como que você conseguiu? A gente também quer, e assim... Você acabou virando uma referência ali, né, para os seus colegas. E depois da Petrobras, eu não parei, eu falei, eu quero mais. Aí eu consegui entrar na Odebrecht na época, né? Que era uma empresa, né, de nome e tudo. E comecei a trabalhar somente em áreas brutas, né? Eu nunca trabalhei na área de arquitetura, na área de interior. Entendi. Isso é uma coisa interessante, porque isso traz muito da minha pegada lá de trás, da roça. Porque se você parar pra pensar de tudo que eu tô te falando, eu sempre fui um lado mais bruto, né? Uma moleca, né? Comecei a dirigir cedo, coisa que às vezes menina não começa a fazer, Acho né? que a sua formação ali formou o seu caráter, formou os seus valores e formou a sua aptidão também. E eu acho lindo, assim, projetos de interior. Gente, eu fico admirada com o que vocês, arquitetas, conseguem fazer. Vocês transformam o ambiente. Mas a arquitetura é muito mais que isso. Muito mais. E você, inclusive a arquitetura tem um grande espaço em grandes empresas, assim, como você passou. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, mesmo estando nessas grandes empresas, você já pensava em empreender? Você sabia que você estava lá só para aprender? Ou você já queria empreender? Como que... Desde quando eu entrei na faculdade, desde quando eu saí de Friburgo, eu já queria empreender. Eu não sabia como. Porque eu não queria depender. O que era empreender para você naquela época? Naquela época, empreender, eu queria ter meu negócio. Então, assim, há anos, talvez dentro da faculdade, eu já falava, eu quero ter meu comércio. Eu gostava da arquitetura e eu queria ter alguma coisa no meu nome. Eu falei assim, eu quero ter uma loja, enfim, eu quero ter alguma coisa que eu mesmo possa tocar. Então, por mais que eu trabalhasse em grandes empresas, né, de nome e tudo, não era aquilo que eu queria, isso eu sabia. Eu sabia que eu estava ali para ter conhecimento. Eu tive conhecimento em área de posto de gasolina, que hoje eu não uso. Eu tive conhecimento, né, em projetos de interiores, que não é a minha praia hoje. E, enfim, mas foi importante para me direcionar. Né? Até para você saber que não era aquilo que você queria. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente não precisa saber exatamente o que a gente quer, mas o que a gente não quer, a gente precisa ter certeza. É verdade. Porque ficar muito tempo em algo que a gente não quer desperdiça uma vida. Meu Deus, como a gente desperdiça tempo teimando em fazer coisas que a gente não quer. Não, com certeza. E hoje eu dou um valor no tempo absurdo. Né? Assim, lógico que eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque eu tô aqui por conta do que eu vivi, né? Mas hoje eu olho para o tempo com outros olhares, né? A gente quer valorizar cada minuto. E não é olhar com pressa, mas é olhar com valor, é diferente, Exato, né? Com cuidado. Com cuidado. Entendeu? Como usar seu tempo hoje. Não sei se a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas empreender me fez olhar mais pro tempo, porque é uma correria absurda. Então, se você não para e analisa que você precisa também viver, além de estar ali naquela montanha-russa... Engole. Você vira escrava do seu próprio negócio. Exatamente. Você vira escrava. Ô, Flávia, então me fala, você começou com sua vida aí profissional nessas grandes empresas, e aí você já falou, você já entendeu que você não queria trabalhar com design de interiores, com a parte de interiores. Como que você chegou aí na construção civil? Pois acho que todo mundo que me conhece sabe que eu não iria para a área de design de interiores, porque é uma coisa muito mais delicada, né? Eu acho lindo, maravilhoso. Lógico, eu trabalho com isso, eu entendo sobre design de interiores, mas não é minha praia, né? E como é que começou eu ir para essa área bruta? Primeiro foi os próprios estágios que eu fui entrando, né? De trabalho. Eu trabalhei no Odebrecht, que foi que eu trabalhei construindo prédios. E quando eu me formei, eu abri meu escritório de arquitetura, que eu comecei a trabalhar com projeto residencial. Então, mas não era interiores, eu fazia a casa do zero, né? Então, eles me davam... Muito próximo do engenheiro civil. Exato. Me dava o problema que às vezes era um terreno, sabe, no morro, e eu tinha que pensar como é que eu faria aquela casa. Então, era isso que eu gostava de fazer, né?
E aí, o que aconteceu? Dentro da área de arquitetura, eu entendi que eu precisava de mais para poder crescer. Então, foi aí que eu falei, cara, além de projetar, eu quero trabalhar com obra. Sozinha? Sozinha. Não tem problema. O que eu fiz? Tinha uma amiga que falou, Flávia, meu prédio, que fica no Leblon, vai precisar reformar a cobertura. Aí eu falei, tá, qual o tamanho? Ela, 1.000 metros quadrados. Uau! Aí eu falei, tá, o que tem que ser feito? Ah, tem que impermeabilizar, tem que trocar o telhado. Aí eu falei assim, caramba, fica tranquila, vou participar tinha uma cotação de preço de várias empresas. Eu falei, eu quero participar. E na época eu já tinha CNPJ, tudo. Mandei fazer o uniforme da minha empresa, pasta. Vamos voltar um pouquinho. Por que você já tinha CNPJ? Você já fazia os projetos individuais? Exato, eu fazia projetos, né? E assim, eu já tava num ponto de projetos que alguns clientes me exigiam, documentalmente falando, né? Sim, tá ali nota certinho, fiscal, exatamente. Então, eu já tinha abri empresa ali, né? E deixa eu só pegar um gancho sobre estar preparada. A mulher, ela precisa estar preparada para essas coisas. Você terminou sua faculdade e você já abriu seu CNPJ porque você sabia que a área que você queria ir demandava daquilo. Isso. Hoje é tão fácil abrir um CNPJ, tirar um CNPJ. A gente tem aí o MEI, tem aí o Simples. E a gente precisa estar preparada, porque eu conheço mulheres que falam que são empreendedoras e ainda não têm CNPJ. É a primeira coisa, mulher, que você tem que fazer quando você quer ser empreendedora. É tirar o seu CNPJ. Até emocionalmente, você já se promove a empresária. Isso passa mais confiança para você, exatamente. Né? Tô correta ali. Você vai prestar um serviço, a pessoa, você tem nota fiscal? Não tenho. Posso pedir para uma pessoa emitir para mim? Você pode até conseguir fechar aquele trabalho uma vez, mas é uma vez só. Isso valoriza o teu trabalho, valoriza o teu nome. Uhum. Eu senti que eu precisava ter exatamente por isso. Por que eu vou contratar ela? Ela não emite nem nota fiscal, não tem um CNPJ. Sim. Quem é? Eu vou confiar no trabalho? Então, a partir do momento que você tem ali, que você tem seu CNPJ, você passa uma confiança para o teu cliente. Sim, eu senti essa necessidade. Uhum. Principalmente quando eu comecei a pegar grandes obras, entendeu? Isso. E aí as coisas começam a aparecer para você. Quando você está preparada, eu sempre falo, o que é sorte? Sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Você está preparada, chegou a oportunidade, o nome disso é sorte. Exatamente. Porque poderia ter, essa sua colega poderia ter falado com você dessa oportunidade. Quando você vai prestar um serviço para um condomínio, você precisa ter nota fiscal. E se você não tivesse sua nota fiscal, você não ia conseguir participar. Não ia dar tempo. Não fica reclamando da sorte se você não se prepara. Esteja preparada sempre. Sempre. Se eu não tivesse, eu tinha perdido a oportunidade, aprendizado, sim, enfim. E construído uma história em cima disso. Porque a partir do momento, creio eu, que você pegou esse trabalho e entregou, você falou, opa, estou preparada. Sim. Vou ficar aqui porque vai ter mais oportunidade. Claro que tinha medo. Tô pegando uma obra absurdamente, competindo com outros grandes consultores. Sim, envolvendo mão de obra, inclusive, que é um grande desafio dessa área de construção civil, não é? A mão de obra hoje é complicadíssimo, né? E o desafio ali, primeira coisa foi aceitar. Uhum. Falei, cara, eu vou aceitar, eu tô, né, documentalmente falando, correta, e eu posso participar. Sim. Quando eu entrei na concorrência da obra, eu tive a noção do que eu estava me metendo. Por quê? Eu tinha que registrar meus funcionários. Né? Eles tinham que estar com carteira assinada. Né? Eu tinha que ter uma equipe ali, você imagina. E aí, por onde eu começo? Pela primeira vez. Por onde eu começo? E fui, tá? E o tipo de obra, o funcionário que eu tinha que ter, ele tinha que fazer rapel. Então, assim, eu estava acostumada com obras menores, dentro de apartamento, né? Quebrando parede. E não uma cobertura, né? E lá fui eu. Eu peguei essa obra, pra você ter ideia, não tinha elevador o prédio, né? Um prédio muito antigo no Leblon. E eu tinha, sei lá, 10 andares de andaime para subir. Né? Eu lembro que uma vez, não façam isso, vou falar, mas não façam isso. Eu sempre fui de salto, né? Vou até abrir um parênteses aqui, porque como eu trabalhava com homens, né? Você acredita que eu só impunha respeito se eu fosse bem arrumada, com salto alto? Caso contrário, eu não era bem vista. Então, eu passei para as obras
mais arrumada, né? Com salto alto, enfim. Hoje, é até engraçado falar isso, né? Mas acontecia. Não, e acontece até hoje, Flávia. Não é só antigamente, não. A imagem, a mulher, ela precisa cuidar da imagem dela. Porque, e não é só a mulher empresária, é a mulher executiva. O seu sucesso está muito atribuído à imagem que você passa. Tá atrelado. Porque as pessoas não querem ouvir uma pessoa que não passa confiança, que não passa segurança, que não passa ali um certo poder do que ela está falando. A confiança começa por você. Exatamente. Você estando alinhada, você fala diferente, você se comporta diferente. Não, e olha para você, se você estiver num lugar, chega alguém mal arrumado, que não cuida de si, e essa pessoa se dirige a você, você vai dar total atenção para essa pessoa? É muito, complicado. principalmente no meio de negócios. Sim. Então, a forma como você se cuida está muito ligada à forma como você cuida dos outros. Com porque certeza. é uma frase que eu ouvi esses dias e faz muito sentido. Porque assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Se você não cuida de você, você também não vai cuidar do seu negócio, você não vai cuidar das pessoas, você não vai cuidar da sua casa. Com certeza. E aí a sua vida fica tudo muito descuidado. E a gente não está falando aqui sobre vestir marca, estar sempre maquiada. Não, é de você estar bem cuidada de acordo com o que você pode fazer. É se olhar um pouco, né? Sim, você tem que se olhar, tem que amar se primeiro. amar. Eu tenho algumas rotinas na minha vida, né? Então, por exemplo, se a minha casa estiver bagunçada, meu dia começa bagunçado. É verdade. Eu não consigo sair, me organizar. Às vezes eu faço home office, eu fico louca. Então, eu paro de trabalhar para arrumar a casa. Então, eu começo de dentro de casa. A energia da casa fica diferente, né? Você tem que... Se tiver uma louça suja, me incomoda. Lógico que eu tenho preguiça. Mas eu tenho que arrumar, porque aquilo me desconcentra. Né? Então, eu tenho algumas coisas que eu sigo para poder passar para os outros essa energia diferente, sabe? Sim. Essa energia positiva. Exatamente. E aí, só para concluir a questão que eu estava falando da obra, eu cheguei na minha obra de salto, cheguei lá, eu precisava subir para ver a cobertura e eu não tinha a bota de obra. E eu subi no andaime de salto. Aí eu subi lá meus 10 andares. Não façam isso. Não façam isso, tá, gente? Isso aí foi só... Corta. Mas, enfim. Aí eu subi o andaime. Quando eu cheguei lá em cima na obra, por ser só homem trabalhando, né? O que eles fizeram? Eles acharam que eu nunca iria subir para ver a obra. E, de fato, eu fui. Cheguei lá num sol absurdo, né? De verão do Rio de Janeiro. E tinha todo um trabalho a ser feito ali. Tinha que impermeabilizar, limpar, trocar calha e etc. Para depois colocar as telhas. E o que eles fizeram? Eles trocaram só a telha, não fizeram nenhum dos trabalhos anteriores, né? Nossa. De impermeabilização. Eles acharam o quê? Ela não vai subir aqui, ela não vai ver, e a gente vai fazer dessa forma. O que aconteceu? Eu subi, eles fizeram de tudo para eu não subir, vai cair, vai se machucar, vai morrer. Falei, ok, mas eu vou, porque eu peguei essa responsabilidade, então eu vou arcar com a minha responsabilidade. Quando eu cheguei lá no telhado, já tinha metade da telha trocada, coisa que, assim, é absurdo pela velocidade. Falei, tem alguma coisa errada. Entrei debaixo do telhado, tudo de salto alto. Entrei debaixo do telhado e eu vi que não tinha sido nada feito. O que eu fiz? Eu falei, desmancha tudo. Ah, não, falei assim, aqui você tá trabalhando com gente correta. Você vai desmanchar tudo, não importa o tempo que você vai levar, e você vai refazer. E depois disso, eu ia todo dia, sei lá, 2 vezes por dia, eu tava no telhado, de bota, verificando a obra que estava sendo feita. Então, assim, a mulher, ela tem muita dificuldade, né? Porque ali eu me senti assim, será que eles fizeram isso porque eu sou mulher? Né? Se fosse um homem, será que eles agiriam diferente? Teriam medo de estar fazendo o que fizeram? Porque mentiram pra mim, né? Mas eu fui lá e mudei toda a história. Exatamente. E não é só... não é só o fato de ser mulher, mas também o fato de que se você é gestor, se você é dono de uma empresa, você tem que acompanhar tudo. Uma coisa é você delegar, outra coisa é você delargar. Claro. Quando você delarga, você joga na mão da pessoa e você só quer ver o resultado. Esse aí é o tipo de líder que sempre falha no final e aí a culpa é da equipe. Sim. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer quando a gente está montando um trabalho como o seu. Ter pessoas de confiança ao nosso redor. E é difícil a gente encontrar. Muito difícil. E enquanto você não encontra essas pessoas, você vai precisar estar lá todos os dias.
E quando você encontra, você tem que estar lá pelo menos 1, 2 ou 3 vezes por semana. Sim. Porque, infelizmente, existe um negócio aí de dores do dono que é só o dono que sente. É só o dono. Não, e você, mulher, que empreende, é você que tem que... você tem que dividir as suas tarefas. Eu não gosto da autossuficiência, eu não gosto da centralização, mas você precisa ter os checkpoints lá de tudo que você está fazendo e cuidar. Não deixa para depois, porque quando você for lá... É tarde. Ainda bem que você teve como voltar e destelhar tudo. Tudo, né? Porque se fosse outra situação, e você ia perder uma coisa que é muito importante no mercado, o seu nome. Com certeza. Você já imaginou? Isso é irrecuperável. E aquilo ali foi pra mim uma lição, né? Uhum. Primeiro, de confiança, né? Você não pode confiar em qualquer um, né? E segundo, que é exatamente o que você falou. Você tem que estar presente, principalmente no início, né? Eu, desde quando eu comecei a trabalhar, depois da faculdade, eu sempre trabalhei sozinha. Por exemplo, eu montei meu escritório, fazia tudo sozinha, projetava. Ô, Flávia, você ficou sozinha aqui? Sua família veio morar aqui ou continua lá Não, ainda? Você sozinha, é sozinha aqui até hoje? Desde Eu sempre quero que eu vim abrir pra um cá. parênteses nisso, assim, como é difícil se construir numa cidade grande, assim, parabéns por isso, porque é muito difícil, é tudo muito mais caro, é tudo muito mais fechado, e você recém-formada, você encarou tudo isso e tá aí tá crescendo até hoje sozinha. Hoje a gente estava até conversando um pouquinho antes da importância do networking, como é importante construir relações, e essas relações elas encurtam caminhos, mas enquanto você não constrói isso, como é mais difícil. Muito difícil. E a mulher empresária, assim, um super conselho que eu dou: procura um grupo para pertencer, procura um grupo para te ajudar, procura um grupo para você trocar ideias, para te indicar pessoas, para encurtar seu caminho, porque empreender já é muito árduo e sozinho Trocar experiências é essencial. Sim. Né? Eu vim sozinha para cá, né, com o apoio dos meus pais, e depois disso abri meu escritório sozinha e comecei fazendo essas obras sozinhas. Por exemplo, nessa obra que foi a grande obra que eu peguei, eu era o financeiro, eu era o marketing, isso. eu era... Eu presa. Eu me chamava até de pedreira, entendeu? Eu tava na obra, eu botava a mão na massa desde sempre. Se tem uma coisa que eu ainda faço até hoje, é colocar a mão na massa. Eu não gosto de esperar, sabe? Eu gosto de fazer acontecer. Sim. Então, às vezes, se eu tiver que fazer para puxar todo mundo, eu vou fazer, para todo mundo vir junto. Sim. Entendeu? Então, desde o início foi assim. E claro que isso tem muita coragem por trás, né? Tem. Porque fica a saudade da família, o medo, né? Será que vai dar certo? O que eu vou arrumar da minha vida, né? Mas, através de network, através de conhecimento, você tá próximo de pessoas que te inspiram, vai te dando coragem. Exatamente, né? Exatamente. E vendo que é possível, porque esse é até o objetivo do nosso podcast, trazer pessoas como você, como outras que passaram por aqui, para as mulheres verem que você não nasceu, isso aí não brotou na sua vida de um dia para o outro, foi construído. Exatamente. E construído em cima de muito trabalho. Hoje você tem aí a sua condição e situação atual. Eu sei que você quer mais, a gente sempre quer mais. Sempre. Mas foi um trabalho árduo. E, acima de tudo, é o não desistir. Não, com certeza. Claro que vontade de desistir bate o tempo todo, tá? Vida de empresária não é fácil. É problemas e você vai lidando com esses problemas no dia a dia e tentando superar, né? Mas o principal é não desistir no primeiro problema, entendeu? Pelo contrário, esse problema ele vai te fortalecer, sempre pro que vem aí pela frente. Exatamente. Flávia, então a gente já falou um pouco da sua experiência como construtora, que é um mercado super masculino e você conseguiu vencer isso. Agora eu quero saber como é que você foi parar no mundo do varejo, mulher. Pois é, isso aconteceu na pandemia. Nossa! O que acontece? Eu tava ali já quando começou, né, o lockdown, né, todo mundo em casa, eu já tinha parado com obra, lógico, né? Tinha algumas obras ainda acontecendo, então eu voltei a projetar.
comecei a fazer interiores, Sim. né? E não trabalhar exterior, né? Não trabalhando em obra física e tudo. E aquilo ali me pegou. Eu estava fazendo exatamente o que eu não queria fazer, que é projetar. Ficava sentado o dia inteiro na frente do computador e eu estava infeliz. Então, nesse tempo que a gente ficou, né, em casa, eu falava, cara, eu comecei a avaliar outros negócios. E aí, comecei a estudar investimento, que eu falei, eu sempre... Uma coisa engraçada que eu tenho, todo ano, em janeiro, eu faço uma lista de 5 a 10 itens do que eu quero que aconteça naquele ano. Legal, legal. Então, assim, por exemplo, eu já tinha meu ganho número 1 de dinheiro, né? E eu queria ter um segundo e um terceiro. Olha isso. Tá? Eu não queria depender apenas de um. Porque se aquele um falhar, eu queria ter o segundo. Se o segundo falhar, eu queria ter o terceiro. Né? Então, ainda estou conquistando isso. Mas, né, aí eu tinha ali a lista, né? Academia, saúde, né? Me manter firme na academia. Enfim, são N coisas que eu queria estar executando. E uma delas era ter uma segunda forma de... Segunda fonte de renda. De renda, uma segunda fonte de renda. E aí eu comecei a estudar investimento. Falei, eu quero entender desse assunto. Até porque, conforme você vai avançando na sua vida, você vai conversando e conhecendo pessoas que falam sobre outros assuntos. Sim, sim. E você quer conversar e quer falar também sobre esses assuntos. Então, às vezes, eu sentava com pessoas que falavam sobre investimento e eu boiando ali. Falei, cara, o que é isso? Né? Como que eu vou... Né? Não tinha assunto. E eu falei, não, eu quero estudar sobre isso. Então, eu comprei o curso na pandemia, fiquei estudando. E aí, fiquei mesclando ali entre projetar e estudar investimento. Então, eu falei, pronto. Consegui aqui minha segunda forma de renda. Sim. E eu queria a terceira. Não queria parar por aí. Então, eu sempre tive vontade de ter comércio, como eu te falei, né? Sim. Desde lá de trás, eu sempre falei que eu queria ter alguma coisa minha. Olha que lindo isso, né? Você, como criança, já tinha um desejo e você foi traçando, não podia aí, nem imaginar, ligando os pontos e conseguiu realizar e num local super nobre, né? Sua loja está num lugar muito bacana lá em Copacabana. Nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar. Por que isso? Eu vim lá, da região serrana, e nunca imaginei que eu estaria, sei lá, em Copacabana, que é um bairro, né? Se falou em Rio de Janeiro, você pensa em Copacabana. Então, eu comecei a estudar minha segunda forma de renda, né? Que foi o investimento. E por falar, aquilo estava na minha cabeça, né, sempre. Eu quero abrir um negócio meu. Eu quero abrir um negócio meu com o meu nome. Eu comecei a dar uma pesquisada na internet sobre lojas de materiais de construção. E, nesse meio tempo, eu fazia visitas a algumas lojas e chamava o dono para perguntar como é que era. E só ouvia falar mal. Nossa, trabalha muito, Deus me livre, não faz isso com a sua vida. Você não vai ter tempo para nada. Caramba. Comércio não é fácil. Ganha muito pouco, trabalha muito, você não vai ter vida social. Mas tem 30 anos que ele tem a loja e não fecha, né? Né? Exatamente. E por incrível que pareça, tá? Eu sempre escutei isso, aonde eu perguntava. Sim. Só que não me desanimou. Pelo contrário, eu falava, cara, então, por que não pode ser diferente? Por que eu não posso ter vida social? Eu vou fazer diferente. E aí, nisso, pelo Instagram, veio uma propaganda, né, da franquia que eu tenho hoje. E eu falei, bom, interessante. Né? Deixa eu dar uma olhada. O que essa franquia me oferecia ali? Você não vai precisar ter todo o trabalho de um iniciante, né? Que é fazer a marca acontecer. Sim, né? Encontrar fornecedores. Fornecedor e funcionários, né? Entrega. Você compra um modelo de negócio. Eu quero até, assim que você terminar, a gente vai falar sobre isso, sobre por que decidir por uma franquia, né? Então, apareceu essa propaganda, eu estava aqui no Rio e já estava assim, mais pro final da pandemia, eu fui a Friburgo. E para minha surpresa, quando eu cheguei em Friburgo, uma conhecida abriu a franquia lá. Olha isso. Aí eu falei, nossa... Você falou, é uma confirmação. Não, eu falei, não entendi, eu falei, que loucura. Aí fui, curiosa, tinha acabado de chegar em Friburgo, falei, deixa eu ir lá. Eu mal entrei, já comecei a perguntar. Como é que faz? Ela falou assim, eu não tenho muita informação para te dar. Porque eu abri tem pouco tempo. Mas é assim, é assado. Eu falei assim, eu vou atrás. Liguei para a central deles. Fui lá para Juiz de Fora. Fui conhecer toda a marca. E aí, entrei. Falei, eu vou apostar.
né? E, ousadamente, como é que foi meu início com eles, meu papo na franquia? Olha, eu quero abrir uma loja no centro do Rio. E veja bem, o centro do Rio estava morto. Porque né, já estava no final da pandemia, tudo fechado. Já não estava indo muito bem ali. E eu falei, aqui, por que centro? É porque eu tenho um imóvel ali, que não é meu, mas na época era do meu ex-noivo. E eu ia usar o imóvel dele para poder começar, né? E eu queria começar com o meu nome, mas estou entrando na franquia por isso, isso e isso. Aí eles vão avaliar. Aí me mostraram toda a estrutura da franquia e vieram com uma proposta. Flávia, procura na Zona Sul do Rio de Janeiro imóveis que você acha interessante para o negócio. Eu comecei a procurar, mas assim, longe na minha cabeça de ter um imóvel em Copacabana, porque é caro, de fato. Mas a pandemia te ajudou até nisso, Exatamente. Né? Porque muitos pontos físicos ficaram à disposição. Aí que entra, né? Tinha muita loja fechada e eu procurei. Ele pediu 10, eu tinha 40, porque muito comércio fechou. E aí eu consegui esse imóvel ali em Copacabana, que foi a estrelinha, né? Porque sim. muito bem localizada, né? Uma loja hoje tem 400 metros quadrados. Uma região onde reforma é muito, muito forte, Sim. Porque os imóveis são muito antigos. Então, assim, eu dei um chute e acertei o gol, praticamente, né? Digamos assim. Porque eu peguei um imóvel muito bom numa área muito boa. Sim. Claro que não é tão fácil como eu falo, né? Sim. Por mais que a marca tenha nome, você tem que executar todo um trabalho ali para as pessoas entenderem que aquela marca é de confiança, né? É uma marca nova no Rio. Tô 2 anos com ela aqui. Então, assim, eu preciso passar para você que você pode comprar comigo, que vai dar tudo certo. E você está brigando com grandes marcas de muita tradição no Rio, Total, né? Marcas de com construção. mais de 20 anos de mercado. Mais de 20 anos e também chegam a ser megas, né? Você entra em outras lojas, assim, enormes. Sim, eu concorro com grandes home centers, entendeu? Isso. Mas encontrou seu espaço ali. Exato. E agora falando um pouco sobre a franquia, eu achei interessante, você falou assim, eu queria abrir no centro, mas eles viram uma oportunidade da Zona Sul e pediram para eu procurar essa região. Para mim, essa é um dos diferenciais da franquia, porque tem especialistas lá dentro da franqueadora que vão te ajudar a tomar a melhor decisão. Porque você achava que só o fato de ter um ponto comercial para abrir seu negócio, que você não iria pagar aluguel ou pagaria um aluguel diferenciado, para você já seria lucro. Mas não, às vezes é melhor você investir em um lugar que é um pouco mais caro, mas que vai te dar um retorno. Precisa ter gente. Quando você abre um negócio físico, precisa ter gente transitando. Exato. E pra você ver, né? De novo, sozinha, eu tava ali querendo abrir um negócio sozinha, né? Eu não tava estruturada. Eu não tinha alguém pra falar, não, como é que se fala? Consultor. Eu não tinha um consultor de região, de negócio. Sim. Por que você quer abrir? Você tem experiência nisso? E mais uma vez, eu abri um negócio que eu não tinha experiência. Que é comércio, vender uma loja de 400 metros quadrados num ponto importantíssimo do Rio de Janeiro. Olha que loucura, né? É isso mesmo. Mas assim, você pensava em abrir algo no seu nome e você abriu uma franquia. Por que você acha que a franquia para você naquele momento foi a melhor decisão? Então, a franquia, ela tá sendo importante na minha vida porque eu tô acompanhada de uma estrutura que ela me proporciona, né? Por exemplo, eu citei a marca. A gente já tem a marca que ela está sendo trabalhada não só no Rio de Janeiro. Ela está sendo trabalhada em vários estados do Brasil. Sim. Então, ela está sendo conhecida, né? Isso passa confiança para o meu cliente. Imagina eu sozinha, começar lá embaixo, né? Hoje eu crio uma imagem junto com a marca. Eu sou a Flávia, cara da franquia de Copacabana. Sim. Então, assim, é importante hoje a franquia na minha vida porque ela me fez pular algumas etapas, entendeu? Sim. E etapas super importantes. Super importantes, né? Eu, assim, a prática de você estar dentro de uma loja e você não perder tempo, por exemplo, com fornecedor ou com se o caminhão quebrou. Porque assim, pula tanta coisa hoje dentro da minha loja que eu consigo
é focar no meu cliente. Eu Que é foco... o mais importante. Exatamente. Eu foco 100% no meu cliente. Quer ver uma dor que eu foco muito hoje? É o pós-venda. Sim. Que é o que? Às vezes você vai e compra alguma coisa. Eu não tô falando de roupa, porque roupa você consegue ir lá e trocar rapidamente. Mas quando você compra 100 metros quadrados de piso, que deu um problema, você que é arquiteto, que compra comigo, por exemplo, a burocracia para você trocar é absurda. Eu, como arquiteto, tinha essa dor nas minhas obras. Sim. Eu não conseguia trocar, era 20 dias, e não conseguia falar com ninguém, com nenhum diretor. Hoje não, sabe o que eu faço? Eu fico de segunda a sábado dentro da minha loja, abro e fecho. Então, hoje, meu cliente fala comigo ali. Se ele tem um problema, eu resolvo para ele em tempo recorde. Entendi. Entendeu? Então, assim, a franquia, ela me dá essa possibilidade de ter tempo para meu cliente. E eu acho isso super bacana, porque você falou muitas vezes a palavra sozinha aí. Isso. E a franquia, ela te ajuda a não ser sozinha nesse caso, porque você já vem com um background que eles construíram e você consegue atribuir ali ao seu negócio um diferencial que muitas vezes em outra situação você não conseguiria. Qual é a empresa que está pensando no pós-venda? Tem empresa pensando na venda. Na venda. Você está pensando no relacionamento com o cliente e no pós-venda, que vai transformar a sua marca em algo muito forte, que é, não, eu vou comprar lá na loja da Flávia, porque lá eu tive um bom atendimento, porque lá eu falo direto com o dono. Exatamente. É óbvio que a gente não pode cair nessa ilusão de que se o negócio crescer muito, a Flávia vai conseguir resolver tudo. Então, eu já entro com outra pergunta para você. Como que é a sua estrutura de pessoas no seu trabalho? Você conseguiu montar? Tem gerente? Tem gente que cuida de tudo para você? Como que é? Então, hoje, assim, a franquia também me dá essa possibilidade de não precisar ter muito pessoal, tá? Porque a minha equipe é a equipe de loja apenas. Legal. Eu não tenho equipe de entrega, eu não tenho essa área externa do comércio. Então, hoje sou eu, que não tenho sócio, sou sozinha realmente na loja. De novo, voltando com a palavra, né? Então, eu não tenho sócio e tenho uma gerente, que é meu braço direito, a Jéssica. E como é que eu faço com ela hoje, assim? Eu tô na loja todo dia, mas se eu tiver que sair, ela sabe levar. Sim. Então, eu não conseguia delegar, tá? Por sempre fazer tudo sozinha, eu não delegava. Então, tá sendo aprendizado. Eu ainda estou aprendendo a delegar. Isso né? é bom. Então, Isso é libertador, Libertador. Flávia. E aí Inclusive para você ir para Disney com a gente, Exatamente. tá? Vou pegar um gancho aqui, falar que a gente está indo com um grupo de 30 mulheres fazer o curso no Disney Institute. Em Orlando, vão ser 2 dias de imersão na Disney e mais 4 dias de visitas técnicas com 30 empresárias indo em marcas como a Lego, Macy's, Victoria's Secrets, esqueci as outras, mas a gente vai colocar aqui no QR Code para vocês acessarem e ver tudo que a gente vai estar proporcionando para vocês lá, além de jantares de networking, visitação em pontos assim exclusivos que ainda são surpresa que o grupo vai ter. Mas se você tiver interesse em ir com a gente, nós ainda temos 5 vagas. Não sei se quando esse episódio for pro ar a gente ainda vai ter, mas todo ano aí a gente vai levar essas mulheres para lá. Fale com a gente se você tiver interesse de ir. É um grupo exclusivo só para mulheres empresárias. Então, fala com a gente que a gente vai te explicar direitinho. Vai ser em abril de 2024. Não perca aí essa oportunidade. Pode guardar minha vaga, hein? Opa! Vamos lá. Então, você estava falando sobre delegar, que era uma coisa difícil para você, que você foi aprendendo. Eu ainda estou aprendendo, né? Porque estou com 2 anos no varejo, né? Eu também estou aprendendo a vender. Eu também estou aprendendo a delegar. Todo dia eu aprendo alguma coisa. E o varejo é muito diferente, né? Muito Flávia? diferente. O varejo, se tiver uma diferença de 5 centavos, no final você perde. Não é igual serviço. Por isso que eu foco no relacionamento. Sempre. E falando um pouco sobre a equipe ali dentro, então sou eu, a minha gerente, e eu tenho 4 vendedores, né? Eu sempre... Como é que eu lido com eles ali? Toda segunda-feira tem uma reunião, né? De direcionamento, né? Do mês ou da semana. E eu deixo eles trabalharem como se o negócio fosse deles. Isso é ótimo. Eu nunca cheguei e mandei.
Nunca, essa palavra não existe. A forma de negociação dentro da minha loja são eles que delegam. Eu aprovo ou não, em alguns casos. Outros não precisam nem da minha aprovação. Você dá o limite ali até onde eles Exato, que podem tem que chegar, ter, né? Você dá autonomia. Até porque você tem que ter cuidado com o seu negócio, Sim, né? sim. A gente está falando de algo ali, de um investimento seu. Então, você tem que estar por dentro, né? Então, assim, eu fazendo isso com eles, eu tiro um pouco do peso de cima de mim. De tudo ter que passar na minha mão. E coloco um pouco da responsabilidade em cima deles. Sim. Né? E isso engaja. Ao Muito. contrário do que as pessoas pensam, dar responsabilidade para a equipe engaja a equipe. Porque todo mundo precisa se sentir útil. Muito. Né? E o que acontece quando eu faço isso? Quando eu dou responsabilidade para eles e delego algumas coisas. Sobra tempo. Aí vem o quê? A qualidade de vida. Que quando eu fui lá visitar lojas de material de construção, o cara falou, não abre, você não vai ter tempo, você vai viver para isso. Não, pelo contrário. Eu consigo acordar, fazer minha academia, eu consigo dar meu passeio com a minha cachorra e consigo ir para o trabalho. E ser leve, entendeu? Claro que nem tudo é flor, né? Claro que você tem problemas. Mas você consegue fazer as coisas melhores quando você começa a delegar. Então, isso para mim assim, é de suma importância. Você conseguir direcionar o seu trabalho. Então, você recomenda para uma mulher que quer investir em alguma coisa, mas não sabe o que fazer e também não tem interesse em abrir uma franquia, você acha que a franquia é uma boa indicação? Acho sim, principalmente se você tem medo de fazer algo sozinha, eu acho que é o pontapé inicial. Porque você vai estar entrando num negócio estruturado, você vai ter consultor, você vai ter todo um pessoal por trás para te amparar nas suas dúvidas, nos seus medos. Sim. Então, assim, eu acho que é um pontapé inicial, foi o meu caso. E ser franqueado é ser um empresário também, né? Tem gente que fala assim, não, mas não é o meu negócio, eu tenho uma franquia. Não, você tem um negócio, porque a gestão de pessoas é você que vai fazer, o relacionamento com o cliente é você que vai fazer. As únicas coisas que são super importantes, mas que sem essas que a gente falou não funcionam, que você já vem pronto, é a marca, os processos e a estruturação do negócio que já vem pronta para você. Mas se vem pronto, eu abro uma loja e fico ali, não vou vender, não entendeu? Vai funcionar, hoje, eu sou a cara da loja ABC da Construção Copacabana. Isso se você mesmo. entrar no meu Instagram, sou eu que estou ali fazendo propaganda. Eu tiro todo início de mês, 2 dias, para gravar sobre o meu produto, sobre o meu negócio. Eu sou a cara de Copacabana. Então, assim, várias vezes eu já fui em evento, ou então entra o cliente na loja e fala, você que faz a gravação? Ou eu estou em um evento de network e fala, você é a Flávia, né, lá de Copacabana. Grava o meu rosto e direciona o meu negócio. E Flávia, grandes marcas estão fazendo isso. Colocando a cara do dono na frente do negócio, porque a gente quer sentir que tem gente por trás daquilo. Claro. A gente não quer só uma SA e ser... Não, eu quero sentir que ali, por trás daquilo ali tem gente, por trás daquilo ali tem uma pessoa responsável. Isso leva confiança para o consumidor. O meu negócio anda ali porque eu tô ali, entendeu? Porque eu tô me dedicando ali. Se eu perco tempo gravando é porque eu sei que aquilo ali tá dando um retorno. Então, assim, você é empresária, sim, você trabalha muito, você tem responsabilidade, você tem funcionário, você lida com pessoas que às vezes está com dificuldade, está com algum problema emocional. Então, assim... Nossa, e como? Todo dia é um leão por dia, entendeu? Uma coisa que na minha loja eu faço muito é sempre chegar com a energia lá em cima. Sempre. Você é o termômetro, Exato. Né? Porque se você chega para baixo, parece que você contamina o teu ambiente, né? Contamina. Então, eu sempre chego na minha loja, vambora. E aí, galera, a semana tá começando... reta final do mês, vamos vender, não chegamos no nosso objetivo, mas vamos chegar agora. Então, sempre colocando todo mundo para cima. Além desse trabalho com a equipe, que assim, não é fácil, tá? Porque às vezes você não tá bem, né? Então, assim, eu tenho um trabalho com a equipe, eu tenho o marketing da loja que eu faço, eu tenho as despesas, meu custo, eu tenho que manter aquele negócio. Sim. Eu tô numa franquia, mas a responsabilidade daquela loja está de pé minha. Não é a franquia. Isso aí, com certeza. Flávia, já chegamos no final, olha isso. Pois passou rápido. Passou muito rápido.
Querida, eu quero que você deixe uma mensagem aí para as mulheres que estão querendo montar um negócio, que já têm ou que sonham. O que você tira da sua história aí para deixar de mensagem para essas mulheres? Bom, eu acho o seguinte, você não precisa sentir medo. Eu senti muito medo, mas eu fico com medo mesmo. Eu enfrentei muita coisa, como falei várias vezes aqui, sozinha, e tô chegando onde eu quero chegar. Então, assim, não pense que você indo sozinha vai dar errado. Pelo contrário, você vai aprender, você vai ter lições para você chegar no seu objetivo. E é muito importante você se doar para aquilo que você quer. Eu vou dar uma dica que eu faço. Faz uma lista do que você quer realizar. Ainda dá tempo, né? Corre atrás, coloca no papel. Para mim, as coisas se realizam assim. Eu coloco no papel, corro atrás, com medo ou sem medo, e busco realizar aquilo que eu quero. E uma coisa importante que eu quero deixar claro aqui é que a minha vida, pelo contrário, eu tô com muito mais responsabilidade hoje, tá? Mas eu também tô com muito mais qualidade de vida. Eu não parei, pelo contrário, eu comecei a fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida. Vou dar um exemplo, sei lá, se eu quiser ir à praia de manhã, eu posso ir. Mas eu tenho muita responsabilidade por trás disso. Sim. Eu tenho minha loja que eu tenho pra tocar. E vai sem culpa, né, Flávia? E sem mulher culpa, que sente culpa exato. por Então, sair mulher, um não pouco sinta culpa, sabe? Trabalhe, corra atrás, vai atrás do seu objetivo. Eu ainda tenho objetivos a cumprir e com medo. Tô indo com medo. Não deixa o medo paralisar, Não né? deixa. É isso. Flávia, obrigada, assim, mil por estar Obrigada aqui com a a gente. você. Sei da sua rotina. Varejo, de fato, prende a gente, mas a gente precisa aprender. Não só o varejo, mas todo tipo de trabalho exige da gente uma presença maior quando a gente começa a empreender. Mas a gente nunca pode deixar de cuidar do que é mais precioso, da gente mesmo. Jamais. Porque senão não tem entrega. Se eu não recebo, se eu não cuido de mim primeiro, eu não consigo entregar o meu melhor para o outro. Com certeza. Faz parte totalmente da rotina cuidar de si. Exatamente. Né? Qual é o Instagram do seu negócio ou o seu? Quer deixar aqui para o pessoal te seguir? Vou deixar. O Instagram da minha loja é o @ABC da Construcão, Copa. Vocês vão ver o desenho, porque tem várias marcas, várias franquias. O desenho da minha loja é o calçadão de Copacabana. Legal. Então eu dei uma referência ali para ser fácil de achar. Legal. Tá? E é isso. Muito bom. Então, obrigada, querida, pela sua presença. Obrigada a você, eu adorei trocar essa foi muito energia. fluido e gostei muito de ouvir a sua história. Meio que uma mudança até de uma transição de carreira, né? Sim. Que, às vezes a gente tem uma formação, a gente acha que tem que trabalhar naquilo para o resto da vida, mas não, eu posso usar aquela base para fazer outros negócios. Para chegar em outros lugares. Outra frase que eu ouvi esses dias, assim, dentro do seu negócio existem negócios que são maiores do que o seu próprio negócio. E você nem imagina, né? Que você nem imagina. Exatamente. Então, vamos ficar sempre atenta para as oportunidades. E sigam a gente no Instagram, mpodcast.eme. Nós temos o nosso canal no YouTube também. Assista a Flávia lá para ver essa lindeza que a Flávia é, ver o presente que ela ganhou da Lulu Acessórios, que é a nossa apoiadora de hoje. Nosso canal é mpodcast no YouTube. E fique atento aqui no Spotify, que toda terça-feira a gente tem história dessas mulheres maravilhosas aí para influenciar você, inspirar você a não desistir, tá? Um super beijo e até a próxima.